Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Política brasileira continua na mais perfeita confusão e a política internacional também. Então, não tem
grandes novidades. Mas dentro dessa confusão vai surgindo muita coisa que a gente vai levar ou tentar levar para você. Folha de São Paulo. Está aqui a manchete da Folha. Programa de socorro a estados tem apenas uma adesão a 3 meses do fim. Por que será? Está aqui, vamos ver. Congresso articula prorrogação e governos esperam derrubada de vetos para renegociar dívidas com a União, que somam 806 bilhões e 300 mil reais. Eu não sei por que eles não renovaram, porque a ideia é sempre renovar, como dizia o ministro falecido, saudoso ministro Delfim Neto, dívida a gente não paga, a gente administra. Deixa eu ver esse texto aqui. Há 3 meses do fim, apenas Goiás aderiu ao PROPAG, Programa de Renegociação da Dívida dos Estados com a União, e parlamentares articulam a aprovação do projeto para prorrogar o prazo até 31 de dezembro de 2006. Estados como Rio Grande do Sul, Minas, entre os mais endividados, mantêm interesse no plano, mas apontam dificuldades por questões técnicas e políticas. Apreciação dos vetos, a lei do PROPAG é vista como crucial. A retomada dos artigos barrados pelo presidente Lula facilitaria o acesso ao desconto máximo dos juros reais de 4% ao ano para 0%. O total das dívidas dos estados da União chega a 806 bilhões e 300 milhões. O negócio é o seguinte, os estados geralmente vão se endividando porque eles sabem que no frigir dos ovos, os governadores sabem disso, vem a União com o seu dinheiro e cobre o buraco dos estados. Então isso vem acontecendo há 500 anos, desde que o Brasil foi inventado, e aí já se acostumou a isso. Os estados que conseguem não se endividar tanto, que conseguem pagar as dívidas, acabam sendo prejudicados, porque fazem um esforço imenso para pagar as suas dívidas ou para cumprir os seus compromissos e não ter um déficit tão violento, não ter um buraco tão grande, esses acabam se estrepando porque passam por bobos quando os outros conseguem revalidar as suas dívidas, renovar as suas dívidas. E a União sempre comparece porque o governador tem fatores, vou dizer uma palavra forte, de chantagem, né? O governador chega e diz, olha, não vou ter dinheiro para pagar o funcionalismo, acabou, blá, 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 e pronto, comparece o governo federal. Bom, vamos lá para outras coisas. Hoje deve ter o encontro entre o presidente Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Disse o presidente Trump daqueles mistérios, que pode surgir alguma coisa e tal. Então fala-se num plano de cessar fogo, num plano, não é de paz, é de cessar fogo, que estaria sendo gestado nas entranhas da Casa Branca. Então vai lá o Benjamin Netanyahu, tem uma pressão muito grande. Israel está isolado do mundo, não consegue se defender, né? Aquela questão de outubro, do 7 de outubro, a invasão dos terroristas do Hamas, com mais de 1.000 mortos, sequestrados e tudo, foi mais que quitado, se quitar é se vingar.
mais que quitado, mas Benjamin Netanyahu insiste na sua tese de que deve acabar definitivamente com o Hamas. E agora está atacando a capital do encrave, ou do enclave, como você quiser, de Gaza, que é a cidade de Gaza, e de maneira a destruir a própria cidade, além dessas maluquices, eu vou chamar de maluquices mesmo, de setores de Israel que pregam incorporar Gaza ao território israelense e incorporar também a Cisjordânia. O governo vem permitindo e incentivando que colonos judeus tomem conta de amplas áreas, criem colônias, comunidades na Cisjordânia, dificultando e muito uma futura liberação desses territórios, ou seja, a expulsão desses colonos. E isso, dentro do quadro de Netanyahu e seu governo, afasta cada vez mais, eles dizem não, afasta cada vez mais Israel de aprovar a paz com 2 estados. Eles não querem um Estado palestino, usam como pretexto uma ameaça que representaria a Palestina. Netanyahu chegou a comparar essa ameaça à derrubada das Torres Gêmeas em Nova York. Seria instalar esse pessoal na vizinhança de Nova York, por exemplo, e ameaçar, enfim, edificações na cidade americana. Bom, vamos ver o que vai acontecer. A gente nunca sabe, num encontro que envolve o presidente Trump, o que pode acontecer. O encontro dele com o Lula ainda não está definido. Tem agendas confusas e tal. Pode se realizar numa viagem de ambos pela Itália, outros países pela Ásia. Por enquanto, fala-se até em telefonema. Quer dizer, por enquanto, não tem nada marcado. Devem estar criando a situação em que deve se realizar o quadro, em que deve se realizar essa conferência, se a mesa vai ser quadrado, redondo, onde senta um, onde senta outro. O Lula demonstrou vontade de levar o Geraldo Alckmin, porque ele que está a par das negociações e ele teria os números exatos do que acontece no comércio entre Estados Unidos e Brasil, números esses que foram alvos de alguns equívocos do presidente Trump ao relatar as relações de Brasil e Estados Unidos. Vamos ver se isso vai dar certo. Há uma grande expectativa, especialmente no empresariado. O Brasil já perdeu tempo, logo que saiu a decretação daqueles 10%, o Itamaraty ficou em silêncio e agora projeta uma imagem de grande eficiência e tudo, que acaba vertendo para a imagem do presidente Lula, que está bastante melhor, graças a esse discurso, né, que o Trump deu para ele de defesa da soberania, nossa soberania, não abro mão, nós, bandeira na mão, tudo é uma coisa que funciona sob o aspecto popular. Depois a gente vai chegar, tem um jornal pró-Lula aqui, 247, que aponta uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó, Lavareda, que é um ilustre sociólogo, Lavareda aponta a recuperação consistente de Lula e a retomada de seu favoritismo. Cientista político destaca a mudança na comunicação, impacto econômico e fatores externos da recuperação de Lula.
Aí está aqui, relacionados. Lula destaca a soberania em evento do MEC e alfineta Bolsonaro. Lavrov e Lula têm visão similar sobre a ONU e multipolaridade, destaca cientista político. E em carta a Lula, artistas dos movimentos sociais pedem que o governo ajude a proteger flotilha rumo à faixa de Gaza. Aqui eu tenho uma observação. Quando Lavrov falou na Assembleia Geral da ONU, de número 80, aí foi nesse fim de semana, ninguém saiu do recinto, como se fez com Israel, porque Israel está, enfim, cometendo barbaridades em Gaza. Mas a Rússia invadiu a Ucrânia, quer território ucraniano, matou, está matando, sequestrou crianças, né? Tortura soldados capturados. Quer dizer, é uma invasão da Rússia injustificável internacionalmente, né? Que acaba atendendo, né, às ideias expansionistas do presidente Putin, que imagina que vai restaurar lá o antigo Império Russo. Para o Lavrov, a delegação brasileira não se levantou. Ouviu bonitinho e tal, porque as situações são semelhantes, não são iguaizinhas, mas são semelhantes, um país atacando o outro. Mas só que no caso da Rússia, conquista territorial. Lavrov falou, deitou falação na ONU e a gente viu a delegação brasileira não se levantou. Aliás, eu acho que nenhuma. Meu filho, quem tem força é outra coisa, né? O Brasil está sendo empurrado até com a ajuda do Trump para o lado da China, do Irã, da Rússia, que são países autoritários, semiditaduras ou ditaduras, né? Que não estão em consonância com o que o Brasil sempre, para onde o Brasil sempre olhou, para as tradições de Portugal, Espanha, França, Alemanha, etc., que são países livres, da livre iniciativa, do livre pensamento, da liberdade de ir e vir, contra tudo o que pensam esses países que eu citei. Tem mais, tem Egito, enfim, é uma maluquice total a aproximação do Brasil com esses países, com a colaboração do Trump. Vamos ver se o Trump dá uma recuada. A negociação não vai ser fácil. Não pensa que o Brasil é só vítima nessa história. Tem alguns itens de impostos que o Brasil exagera com os Estados Unidos, embora no total os Estados Unidos tenham vantagem, nos negócios com o Brasil, e tem essa economia fechadíssima do Brasil, então, que é uma barreira à venda dos produtos americanos. O Brasil, para quem não sabe, é um dos países mais fechados ao comércio internacional do mundo. Nós somos mais ou menos a 9ª, 10ª economia, e a nossa participação no comércio internacional é de apenas 3%. É um absurdo. Bom, tem outro encontro aqui do Tarcísio com o Bolsonaro. O Tarcísio não sabe para onde vai. Qualquer governador de São Paulo é candidato à presidência da República. E ele tem condições excepcionais, ele, de alguma maneira, se queimou um pouco nos últimos dias, essa crise toda, lembra? Aquela manifestação com a bandeira americana, ele deu e o ímpeto dele de ser candidato à presidência da República parece que reduziu-se muito,
e ele agora gostaria de ser candidato a governador, né, novamente governador do estado de São Paulo. Ser reeleito, ele vai ter uma posição garantida. Se ele participa de uma eleição para presidente da República, por exemplo, contra o Lula, e perde, ele fica no ar, ele vai ter que renunciar ao governo de São Paulo. Então, ele não vai poder ser candidato, então ele fica num vácuo alguns anos até a próxima eleição, o que para um político do nível dele não é muito bom. Então ele vai conversar, o Bolsonaro encrenca com os filhos, realmente tem uma crise na direita brasileira, uma crise muito ruim, destrutiva. Será que alguém pode atender o telefone? Vai ver que é o Trump. Ele vai ver que é o Trump me ameaçando. Enfim, não se sabe o que vai acontecer, e está aqui uma foto dele aqui no Valor analisando isso, deixa eu ver aqui. Em prisão domiciliar e sem uma indicação clara da estratégia eleitoral do seu grupo, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem prevista para esta segunda-feira a visita de uma peça central nas definições para 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, principal aposta de diferentes setores como herdeiro do espólio de Bolsonaro, ele emitiu sinais de desistência de um eventual projeto nacional e voltou a enfatizar que tentará a reeleição após o quê? Após sofrer desgaste de rivais e aliados. A surpresa nessa eleição é o filho do presidente Eduardo, que resolveu ser candidato a presidente da República. De repente emplaca, você já imaginou? Não. Eduardo, tu não tens a mínima chance, né? Complica mais a direita. Tem vários candidatos à direita e, de repente, o Lula começou a levantar a sua popularidade. Olha, a eleição é no fim do ano que vem, então tem muita coisa para acontecer. Você não pode tomar por base, é uma fotografia do momento que está acontecendo, mas tem muita coisa que pode acontecer, inclusive na economia brasileira. Você não sabe como vai estar a inflação no ano que vem, a economia não vai bem, a macroeconomia brasileira. E então, fazer um prognóstico de Lula, não sei, é difícil. Uma outra coisa que vai acontecer hoje é a posse do ministro Fachin na presidência do STF. Dizem os jornais, e isso deve ter sido soprado de dentro do STF, que a principal tarefa dele vai ser tirar o STF do foco, tirar, né, dos refletores. Vamos ver, porque além de ser, neste momento, uma entidade política, comprometida politicamente, né? Comprometida politicamente, é um poço de vaidades, né? Um poço de vaidades que tem contribuído, tem que dizer as coisas como elas são, com os nomes verdadeiros, tem contribuído para a insegurança jurídica no país. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem vários detalhes. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu não vi. Não mostrei o Estadão. Tá aqui, o Estadão deu essa manchete dessa loucura que aconteceu nos Estados Unidos. Olha um templo mórmon pegando fogo. Atirador matou 4,
deixou 8 feridos e incendeia igreja mórmon nos Estados Unidos. A ex-militar do Corpo de Fuzileiros Navais, que combateu no Iraque, avançou de carro contra o centro religioso em Grand Blanc, no Michigan, fez vários disparos com o fuzil. Antes de morrer em troca de tiros com policiais, ele ateou fogo no templo. Essas maluquices americanas, né, com grande liberdade de venda de armas, etc., etc., algumas pessoas amalucadas por terem participado de guerras e terem sofrido horrores nessas guerras, tiroteios, proximidade da morte, etc., desequilíbrio mental, né? Provável, ele foi morto, esse cara, mas é um ato que, a não ser que haja qualquer não há nenhuma razão que possa mover uma ação desse tipo, a não ser maluquice, né? Maluquice. Não é o termo científico correto, mas é maluquice. Doido varrido. Tem uma coisa aqui, que cresce o número de servidores temporários na máquina pública. Para Estados e União, aumento reflete situações excepcionais. Olha, é sempre assim. De repente precisa dos funcionários temporários. Aí você começa uma nova obra, enfim, você precisa de temporários. Eu estou revelando coisas que eu assisti nos anos 60. Aí você cria uma categoria de funcionários temporários que ficam num limbo, não são nem CLT, nem funcionários, etc. E eles vão formando um bloco. De repente, quando as necessidades vão cessando, eles não querem ir embora, ter um emprego, tal, e começa uma campanha para oficialização dos cargos, blá, 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 aparece um deputado, oficializa, e eles se tornam funcionários públicos. Aí você vai percebendo como a máquina pública vai inchando. Máquina pública vai inchando. Tem aqui Corinthians e Palmeiras perdem, Flamengo amplia a vantagem na ponta. O Flamengo ganhou do Corinthians 2-1 de virada, o Palmeiras perdeu do Bahia de 1-0, o Santos empatou com o Bragantino 2-2. Deixa eu ver o que tem mais aqui no Estadão. Tem coisa. Valor, vamos para o valor. Fachin assume comando do STF com desafio de baixar tensão. Quem é esta senhora simpática aqui, ó? CBN Professional. Patrícia Santos, fundadora e CEO da Empregos Afro, uma das primeiras consultorias de recursos humanos, especialista em diversidade racial no país, é a convidada desta semana do podcast CBN Professional. Em 11 anos, é da rádio CBN, que faz parte desse aliás, uma boa rádio noticiosa, que faz parte do Grupo Globo, integrado também pelo Valor. Itamaraty se prepara para a possível reunião Lula-Trump. Deve estar comprando flores, chazinho. A cúpula do governo Luiz Inácio Lula da Silva quer aproveitar a possível reunião entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para enterrar a narrativa bolsonarista levada à Casa Branca de que o Lula tem viés anti-americano. Não tem viés anti-americano. É totalmente contra. Quer dizer, o PT é visceralmente anti-americano. Que história é essa que vai tentar mudar? O Lula, quer dizer, a ação de um governo pode até in pectore ser
anti-norte-americana. Agora, como presidente da República, tem que agir de acordo com os interesses do Brasil. Não precisa amar o Trump, precisa agir de acordo com os interesses do Brasil e nada mais. Segunda-feira, os jornais têm dificuldades aí por umas matérias estranhas aqui. Tem uma coisa que a Rússia está fazendo uma diplomacia nuclear. Essa é a notícia. Quer dizer, não é uma notícia, é uma análise. E nos últimos dias você viu que tem drones, por exemplo, Dinamarca, vários sobrevoos de drones não identificados na Dinamarca. As autoridades da União Europeia, da OTAN, acham que isso é a Rússia cheirando o ambiente das defesas ocidentais da OTAN. A Rússia diz, não tenho nada com isso e tal. Deixa eu ver o que mais. Lula pode ser o presidente da tarifa zero. Alguém dizendo que o Lula pode incentivar a tarifa zero de ônibus em várias cidades, que isso pode dar certo e tal. É um artigo, a opinião Camila Rocha, doutora em ciência política pela USP, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Aqui tem uma análise sobre o Eduardo, que acabamos de falar. Inspirado por Aldo Rebelo e Kim Paim, Eduardo elogia Getúlio, JK e Jango. Bom, todo mundo tem direito, ele é um cidadão brasileiro, está de posse dos seus direitos políticos, pode ser candidato o que quiser, e tem uma live do deputado Eduardo Bolsonaro, feita em junho, aí tem essa foto dele aqui. Nossa, faltam 2 minutos só, Luiz. Você não está enganado, não? Ofensiva de Trump, importado da Ásia, golpe do toque fantasma, rouba dados do cartão por aproximação. Cuidado, é assim, eles te telefonam, dizem que precisam instalar e ele manda um appzinho, né, um app, para você instala, está estrepado. Então, cuidado com esses telefonemas que visam, através do cartão de aproximação, entrar no seu celular e, em último caso, nas suas contas e a sua grana, bye-bye. Geração solar com subsídio pode estar... Você vê o que está acontecendo com a geração solar? Tem tanta geração solar e eólica que está causando problema. Ela é forte na tarde, quando tem sol, e na hora do pico ela cai. Então, a nossa infraestrutura elétrica está apanhando até por excesso de eletricidade. Não é bem isso, mas quer dizer, tem excesso quando não deveria ter, e as pessoas estão cada vez instalando mais sistemas eólicos e sistemas solares de captação elétrica. Pronto. Sob cerco do Ocidente, Putin expande diplomacia nuclear da Rússia. Pronto. Está aqui o principal, para uma segunda-feira serve muito bem. E pronto. Vamos a quem tomou cafezinho com a gente. Samira Grassman, Arival Rocha, Marcelo Gomes, Marcelo Pedroni, Marlene Segato, Delvo Noronha, Basílio Vieira, Gilbran Ernesto, Ana Marçal, Ailton Cardoso, Nivaldo Moraes, Venilson Braga, Nair Jacinto, Ivandir Zamarrenho, Frederico Pavlovski, de Viamão, Rio Grande do Sul, Francisco Souza, de Richmond, na Virgínia,
Edilma Santana de Miami e Rogério Rufino de Fortaleza. Temos uma notícia muito chata que vai encerrar o Jornal do Boris. É a morte do Paulo Soares, aquele gordo, simpaticíssimo, locutor esportivo, Paulo Soares. Morreu, uns jornais dizem com 62, outros 63 anos. Não há informações sobre as razões da morte. Uma figura de destaque do jornalismo esportivo, uma figura divertida, cheia de vida e que nos abandona hoje para a eternidade. Repouse com suavidade, Paulo Soares. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Tenham um bom dia.